Bom dia aos irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com a igreja. É uma satisfação aqui de novo para a gente dar continuidade às nossas doutrinas principais, fundamentais, e no final da apresentação das nossas doutrinas principais e fundamentais, nós teremos um pouco mais de clareza em relação às nossas crenças e à nossa identidade. Então nós já temos previsto 8 estudos e no decorrer desse processo talvez algo mais. Mas por enquanto nós temos definidos 8 estudos bíblicos. Esse é o 4º dessa série de estudos bíblicos que estão previstos. E hoje nós vamos tratar do batismo. Nós já aprendemos em relação a Deus, em relação a Jesus Cristo, seu Filho, em relação à adoração, e hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre o batismo, para que a gente tenha certeza do caminho que nós estamos seguindo. Primeiro, o conceito de batismo. O que é o batismo, afinal de contas? Todos nós sabemos que é um cerimonial, uma cerimônia, um rito, mas em si, conceitualmente, o batismo está inserido dentro de que modelo de prática? O batismo ele é um rito de passagem. E o que é um rito de passagem? É uma cerimônia, e nessa cerimônia você demonstra a passagem de um estágio para outro estágio. Por exemplo, o casamento é uma cerimônia. E o que o casamento mostra? Que você passa da vida de solteiro para a vida de casado. Então, durante a vida nós passamos por vários ritos. Formatura, por exemplo, é um rito. Um rito de passagem. Então, quem já se formou, ele passou de uma situação para outra. O batismo também é um rito de passagem, é uma cerimônia que mostra um rito de passagem. E tem uma explicação, uma definição clara a respeito do batismo que nós vamos ver aí na tela. O batismo não era uma simples conversão e nem uma simples agregação a uma comunidade religiosa. Era a agregação à comunidade escatológica, à comunidade salvífica dos últimos tempos. Receber o batismo era incorporar-se à verdadeira era messiânica. Toda a vida cristã está sob o signo do batismo. O rito do batismo por imersão, que foi a prática ordinária da igreja primitiva, pode ser considerado pelo menos sob 4 aspectos simbólicos, como um banho sagrado, símbolo da purificação interior, como retorno à luz, símbolo da iluminação espiritual, como sepultura mística, símbolo da morte do velho homem e da união à morte de Cristo, e símbolo da ressurreição, símbolo da regeneração e da vida nova. Então, o batismo, apesar de ser uma cerimônia muito simples, tem um significado amplo. Nós podemos analisar o batismo e enxergarmos o batismo sobre esses 4 pontos de vista. É símbolo de purificação. Quando a gente se batiza, nós também levamos ao batismo a ideia da lavagem dos nossos pecados. Então, aquela água, simbolicamente, nos lava dos pecados. Nós também podemos ver o batismo como um símbolo de iluminação. Quando nós aceitamos a Jesus Cristo, nós aceitamos a luz de Deus para o mundo. Quando nós nos batizamos e somos submergidos na água, significa que nós também morremos com Cristo na morte pelo batismo, como a Bíblia ensina. E quando nós subimos do batismo, significa a ressurreição. E nós vamos ver esses detalhes mais bem explicados durante o decorrer desse estudo. O batismo, então, é algo extremamente importante. Ele é um símbolo, ele é um rito, mas um rito com significados profundos. E o batismo cristão? Como é que deve ser feito? Porque existem vários tipos de batismo dentro do cristianismo. O batismo católico, por exemplo, ele é um batismo por aspersão, certo? Quando o padre batiza uma criança, um bebezinho, ele joga um pouco de água benta na cabeça dessa criança, desse bebê,
e ele está batizado. Quando o evangélico, de uma forma geral, faz o batismo, ele faz por imersão. Ele submerge todo o corpo do indivíduo na água. E existem duas formas do evangélico fazer o batismo. Ele faz por imersão, batizando a pessoa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o evangélico também pode fazer o mesmo batismo por imersão, invocando apenas o nome de Jesus Cristo. E a proposta do estudo de hoje é que a gente tenha esclarecido essa dúvida. O batismo, primeiro ele tem que ser por imersão, mas ele deve ser em nome de Jesus Cristo ou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é importantíssimo, né? Se saber por que o batismo ele tem que ser feito de uma ou de uma outra forma. Eu gostaria que vocês pensassem no seguinte: existe uma ordem lá no Novo Testamento, em São Mateus 28:19, que manda que todos sejam batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Evidentemente, né, se essa ordem ela foi dada e foi dada por Jesus Cristo, todos os batismos que aparecem na Bíblia deveriam seguir a ordem que o Mestre deu, de batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O problema é que nós não vamos encontrar no Novo Testamento essa ordem sendo obedecida. Uma outra coisa que nós devemos também pensar é nisso que está proposto: batismo, salvação e igreja. O batismo é o segundo requisito para a salvação. Antes do batismo vem a crença. Por isso que Jesus Cristo disse: ide por todo mundo, levar o evangelho a toda criatura, todo aquele que crer e for batizado será salvo. Então ninguém se batiza sem antes crer. A primeira exigência para a salvação é a crença, a segunda é ser batizado. As igrejas tornaram o batismo um ritual de ingresso nelas. Então toda a igreja, ela, para receber esse membro de forma oficial e ele passar a fazer parte dela, o batismo é essencial. E todos nós que já participamos de alguma igreja, nós começamos a fazer parte dessa igreja quando nos batizamos. E para nos batizarmos em determinada igreja, nós temos que aceitar aquilo que a igreja ensina, aquilo que a igreja prega. Nós temos que concordar com todos os ensinamentos dela. O significado do batismo transcende a esse pobre significado que é mais trabalhado. É possível alguém ser salvo sem ter sido batizado, mas é impossível alguém entrar para uma denominação religiosa sem passar pelo ritual do batismo. Então, o batismo nós sabemos que, apesar de ser uma ordem de Jesus Cristo, onde aquele que crer e for batizado será salvo, eventualmente uma pessoa pode ser salva sem que tenha se batizado. Mas é muito difícil, praticamente impossível, uma igreja aceitar uma pessoa como membro dela sem que ela passe pelo batismo. E algumas igrejas, hoje menos, mas no passado isso era muito forte, mesmo que você tivesse vindo de uma outra denominação e tivesse sido batizado na outra denominação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, essa nova igreja para onde você iria, invariavelmente ela exigia que você fosse batizado novamente. Porque a crença, né, nos tempos passados, era de que o pastor que havia feito o seu batismo anteriormente, ele não era legítimo, ele não tinha autoridade legítima para fazer o batismo. Então, por isso, a exigência de ser batizado de novo. E talvez tenha sido a experiência de muita gente que esteja ouvindo essa palestra. Foi batizado em determinada igreja, mudou-se de igreja e teve que ser batizado novamente em outra. Então é comum a gente encontrar cristãos que já se batizaram uma, duas ou até mais vezes, porque entrou em igrejas diferentes. E aí, voltando à questão do batismo verdadeiro. Então Jesus Cristo ele deu uma ordem: ide por todo mundo, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São Mateus 28:19. Porém, algo estranho acontece.
quando a gente lê principalmente o livro de Atos. E o que é o livro de Atos? É o livro da Bíblia que apresenta as primeiras ações dos discípulos de Cristo. Jesus Cristo ascende ao céu, ele vai para o céu, o Evangelho começa a ser pregado e muitas outras pessoas começam a ser batizadas. E se houve uma ordem de que essas pessoas devessem ser batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o que nós vemos na prática no livro de Atos é que essa ordem não vai sendo obedecida no dia a dia dos apóstolos. E aí eu gostaria que acompanhasse comigo a leitura desse slide. Algo estranho aconteceu com essa ordem. Não há registro bíblico de obediência a ela. Se ela foi dada, por que não foi obedecida? Se não foi dada, por que aparece no texto bíblico? Se foi dada, qual argumento os discípulos poderiam ter para desobedecê-la? Se não foi dada, como podemos ter certeza disso? Então existem algumas questões que precisam ser respondidas. E essas 4 aí são questões fundamentais. Se a ordem foi dada, por que ela não foi obedecida? E se ela não foi dada, por que ela aparece na Bíblia? E se ela foi dada, que argumentos os discípulos tinham para desobedecê-la? E se ela não foi dada, como é que nós vamos saber se ela não foi dada? Então nós precisamos responder essas questões, porque é de suma importância, já que o batismo, segundo as Escrituras, na ordem que aparece, é a segunda exigência para a salvação. O primeiro é crer em Jesus Cristo. E segundo, ser batizado. Então o batismo que foi ordenado. Ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Está lá em São Mateus 28 e 19. Essa é a ordem dada. E quais foram os batismos realizados? O livro de Atos ele apresenta vários batismos. O primeiro, que nós queremos chamar a atenção dos irmãos, está lá em Atos, capítulo 2, versículo 38. Pedro batizando. Então aconteceu dessa forma. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pedro andou com Jesus Cristo. Se a ordem de se batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo foi dada, Pedro deve ter ouvido essa ordem. E aí vem a grande questão: por que ele não obedeceu essa ordem? E quando ele tem a oportunidade de fazer um batismo, ele faz dessa maneira: e recebereis o dom do Espírito Santo depois que foram batizados em nome de Jesus Cristo. Então Pedro ele batiza em nome de quem? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Não, ele batiza apenas em nome de Jesus. Um outro exemplo de batismo em nome de Jesus aparece também em Atos 47 e 48. Então respondeu Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes, que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Quando Pedro então tem a oportunidade, pelo que o texto diz, ele próprio não realizou o batismo, mas ele mandou as pessoas que estavam junto com eles realizarem o batismo de vários crentes em nome do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Então a gente está vendo aí 2 exemplos de ordem não cumprida. Que ordem? A de se batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nesses 2 momentos que foram apresentados, a ordem não foi obedecida. Outros batismos que foram realizados em nome de Jesus Cristo, lá em Atos 19, 4 e 5. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. O apóstolo São Paulo também, quando ele tem a oportunidade de ordenar um batismo ou de realizar um batismo, ele o faz invocando apenas o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele não realiza batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo do próprio apóstolo Paulo. E agora, por que te detens? Levanta-te e batiza e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Aparece lá em Atos 22, 16.
Novamente, um batismo realizado apenas em nome de Jesus Cristo. Outros exemplos, os convertidos em Samaria, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido o Espírito, mas somente eram batizados em nome de Jesus. Então são vários exemplos de batismos que foram realizados no Novo Testamento e todos realizados em nome de Jesus Cristo. A prática do batismo em nome de Jesus aparece algumas vezes de maneira explícita. Pedro e Paulo batizaram, ordenaram que se batizasse usando-se o nome de Jesus Cristo. Por outro lado, não existe um único registro da prática batismal trinitariana. Isso é algo que deveria intrigar os cristãos. Se houve uma ordem para que se batizasse em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque nenhum batismo que aparece na Bíblia aparece usando a fórmula batismal de São Mateus 28 e 19. Mas todos os batismos que aparecem no Novo Testamento, principalmente no livro de Atos, são batismos realizados em nome de Jesus. Então existe claramente um descompasso entre a ordem que Jesus Cristo deu e a prática dos discípulos de Cristo. Então alguma coisa evidentemente está errada. E o que é que pode estar errado? Ou a ordem não foi dada, e os discípulos não estão obedecendo por isso, ou essa ordem não foi dada, e ela aparece na Bíblia quando não deveria aparecer. Então, irmãos, é algo que nós devemos tentar elucidar, esclarecer. Porque, como o batismo é a segunda exigência para se herdar a salvação, o batismo então tem que ser feito da maneira correta. E qual é a maneira correta? É aquela prática batismal que aparece em São Mateus 28, 19, ou é a prática dos discípulos e apóstolos de Cristo? Então, o objetivo desse estudo é isso, é tirar essa dúvida. Qual é o batismo verdadeiro? Qual é o batismo cristão verdadeiro? E aí, como é que, se eu fosse trinitariano, eu teria vários argumentos para defender esse batismo. E num dos encontros que nós já tivemos com irmãos trinitarianos, foi apresentado uma lógica para tentar explicar por que os discípulos de Cristo batizaram em nome de Jesus Cristo e não em nome, e não o batismo trinitariano, e não em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí eu vou citar o encontro que nós tivemos com um doutor em teologia, professor Tim, e ele usou essa argumentação para justificar o fato dos discípulos de Cristo terem batizado em nome de Jesus Cristo. E aí tem a data desse nosso encontro que tivemos, foi no dia 2 de março de 2015, os dados do professor de teologia. Ele disse o seguinte: o batismo em nome de Jesus, e só em nome de Jesus que o livro de Atos apresenta, se explica pelo seguinte motivo. Quem estava sendo batizado eram os judeus, e os judeus já criam no Pai, a quem eles reconheciam como Deus. Então o argumento é esse. Quem é que os discípulos estavam batizando? Judeus. Os judeus já acreditavam em Deus, por questão óbvia. Eles eram monoteístas e acreditavam no Pai como Deus. Isso posto, o que faltava aos judeus era a aceitação de Cristo. E por esse motivo, eles foram batizados em nome do Filho apenas. Então a lógica para eles é essa. Para o Dr. Tim, que é trinitariano, é essa. Os discípulos judeus já tinham o Pai, já reconheciam o Pai como Deus. Eles precisavam aceitar Cristo. E a forma de demonstração da aceitação de Cristo seria aceitar o batismo apenas em nome de Jesus Cristo. Em nome do Pai eles não precisavam, porque eles já tinham o Pai, eles já acreditavam no Pai. E como eles não acreditavam em Cristo, a partir do momento que eles aceitaram Cristo, então a necessidade de ser batizado em nome de Jesus Cristo. Mas o raciocínio fica um pouco falho também. E o Espírito Santo? Por que eles não foram batizados em nome do Espírito Santo? Será que eles já aceitaram o Espírito Santo como
terceira pessoa, porque o batismo lá do livro de Atos dos Apóstolos é apenas o batismo em nome de Jesus. E ele continua com o raciocínio. A crença anterior do judeu no Pai eliminava a necessidade do batismo em nome da Trindade, já que apenas o Filho eles deveriam agora aceitar. Com a aceitação do Filho, imediatamente eram batizados pelo Espírito Santo. E assim a Trindade estava realizada na vida dos judeus conversos. Então o raciocínio dele era esse. Não se batizava em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque eles já acreditavam no Pai. E a partir do momento que eles eram batizados em nome de Jesus Cristo, imediatamente eram revestidos do Espírito Santo, e portanto, mesmo sem saber e mesmo sem imaginar, automaticamente eles já estavam batizados na Trindade. Então essa é uma justificativa, pode ser uma justificativa para fazer a defesa do batismo trinitariano. Como é possível defender o batismo trinitariano exclusivamente pela Bíblia? Então recorre-se à criação de argumentos aparentemente lógicos e belos. É um argumento bonito? Se você não conhecer como se contrapor ao argumento, ele parece bonito, sim. Então por que se batizou os judeus que se convertiam apenas em nome de Jesus? Eles já acreditavam no Pai. E quando eles são batizados em nome de Jesus Cristo, automaticamente eles recebem o Espírito Santo. E aí a Trindade estaria presente no batismo deles. É um argumento que tem algo de razoável, tem algo aparentemente lógico. Pode até ter, mas a gente vai discutir um pouco sobre esse argumento. E ele é falho. Ele é falho em alguns aspectos. Primeiro que o argumento não está nas Escrituras. Esse é o ponto principal. Então, se as Escrituras dissessem que os primeiros discípulos batizaram em Cristo, porque era a única pessoa que eles deveriam aceitar, o Pai ele já aceitava e automaticamente seriam batizados pelo Espírito Santo, se esse argumento estivesse na Bíblia, nós não estaríamos aqui discutindo isso. O argumento, portanto, não está nas Escrituras. E é também mentira a afirmação de que todos esses conversos que são batizados em nome de Jesus Cristo, eles fossem judeus. Não, o judeu, de fato, ele acreditava em Deus como sendo o Pai. O problema é que não foram apenas judeus os batizados. Cornélio, por exemplo, e sua família e outros que estavam na casa dele, eram gentios, e Cornélio foi batizado em nome de Jesus. Então Cornélio, ele sai desse raciocínio do professor de teologia. Cornélio não é judeu, Cornélio era gentio. Se a lógica do Dr. Tim estiver correta, então todos que são crentes no Deus de Israel devem apenas ser batizados em nome de Jesus Cristo. E é interessante, porque a lógica que ele apresenta se volta contra ele. Então, se uma pessoa que já acredita em Deus, e ela precisa apenas aceitar Jesus Cristo como seu Salvador, então automaticamente essa pessoa não precisa mais ser batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Basta que ela seja batizada em quem, ou no nome de quem, ela precisa aceitar como Salvador. E quando nós nos batizamos, o batismo demonstra a nossa aceitação de quem como nosso Salvador? De Jesus, evidentemente. Então, a lógica que ele tentou apresentar para defender o batismo trinitariano, ela pode ser invertida e jogada contra ele próprio. Então, se toda pessoa que acredita em Deus, ela não precisa aceitar Deus e precisa apenas aceitar o Filho de Deus, então ela precisa, evidentemente, ser batizada apenas em nome de Jesus Cristo. Os discípulos estavam seguindo a regra, porque a crença em Deus vem antes da aceitação de Cristo como Salvador. Então, quando o discípulo batiza em nome de Jesus Cristo, ele está seguindo uma regra. Uma pessoa pode ser batizada em nome de Jesus Cristo sem primeiro ter aceitado a crença em Deus? Não, porque uma coisa é consequência da outra. Primeiro nós aceitamos Deus, nós acreditamos em Deus, nosso Criador,
e aceitamos Jesus Cristo, como a própria Bíblia mostra, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Então a crença em Deus ela é principal, ela é fundamental, ela vem antes. E crendo em Deus, nós somos batizados em nome de Jesus Cristo. E aí então a gente volta para o verso de São Mateus 28, 19, né? Porque esse verso está criando um problema. Ou os versos do livro de Atos, que batiza em nome de Jesus Cristo, está criando um problema, porque eles não se harmonizam. Então Jesus Cristo deu uma ordem, São Mateus 28, 19, e uma ordem que não está sendo cumprida pelos seus discípulos. E a ordem é essa daí: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Posto que existe um descompasso entre a suposta ordem dada e a prática batismal dos discípulos, precisamos então descobrir o que aconteceu. Ou os discípulos desobedeceram, ou a ordem para realizar batismos invocando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, essa ordem não foi dada. Então a gente precisa tirar essa dúvida, esclarecer esse assunto. Essa opinião que vai ser apresentada agora, ela está na Bíblia de Jerusalém. Todas as Bíblias de Jerusalém, elas trazem essa nota de rodapé. E lá diz o seguinte: é possível que, em sua forma precisa, essa fórmula reflita influência do uso litúrgico posteriormente fixado na comunidade primitiva. Sabe-se que o livro de Atos fala em batizar no nome de Jesus. Então, a Bíblia de Jerusalém, para quem não a conhece, a Bíblia é uma Bíblia católica. Ela recebe a chancela, a ratificação da Igreja Católica. É uma Bíblia indicada para todos os católicos. E a Bíblia Católica ela faz essa observação em relação ao batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é uma prática posteriormente fixada, que ela não estava ali no início da Igreja primitiva. Mas ela é um rito litúrgico. O batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é um rito litúrgico que foi fixado depois. Então, a igreja primitiva, ela não batizava em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa prática é posterior à igreja primitiva. E aí, para a gente entender um pouquinho dessa problemática, nós precisamos ter algum conhecimento a respeito do livro de Mateus, do Evangelho de Mateus. Então, quem estuda o Novo Testamento, a história do Novo Testamento, tem essa certeza, tem essa clareza. Há consenso entre os estudiosos do Novo Testamento em reconhecer que o livro de São Mateus foi provavelmente escrito em aramaico e que só a partir do IV ou V século começaram a circular cópias do mesmo na língua grega. Não se sabe quem poderia ter feito as traduções do provável original aramaico para o grego. Então aí a gente tem um problema que pode ser talvez um pouco sério. Nós temos o livro de São Mateus. Originalmente esse livro ele foi escrito em aramaico, que era a língua que Jesus Cristo inclusive falava. E só posteriormente, 4 ou 5 séculos depois, é que passaram a surgir cópias do livro de São Mateus em grego. E o que nós temos hoje são traduções feitas a partir dessas cópias do livro de São Mateus em grego. Então existe o livro de São Mateus original, que alguém poderia ir lá e consultar para saber se a ordem foi dada ou não. Não existe, isso definitivamente não existe. O que existem são apenas cópias em grego de um original que era em aramaico e que está desaparecido, nem se sabe se existe mais, provavelmente não existe mais. Os livros do Novo Testamento foram escritos em grego, excetuando-se talvez o livro de São Mateus, que teria sido escrito em aramaico. Isso é parte histórica, tem as referências ali no slide, só para confirmar o que eu estou dizendo, que o livro de São Mateus ele foi escrito em aramaico e só muito posteriormente começaram a surgir cópias em grego. Então é difícil pegar um livro antigo, é impossível pegar um manuscrito antigo, em aramaico, porque não existe mais, para ir lá e tirar dúvida se a ordem de São Mateus 28, 19 ela foi realmente dada.
E aí, a gente não tem do original.